era judaica e agora se tornou cristã em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 10. Todos esses capítulos que a gente vem lendo, eles vêm falando da diferença da lei para a graça. Dos tabernáculos, ele falou a semana passada, né? Dos tabernáculos. O tabernáculo terreno e o tabernáculo espiritual. Nós vivemos no tabernáculo espiritual, celestial. Amém? Hoje, o apóstolo Paulo está falando da nossa culpa de pecado. É uma coisa séria, é verdade. Porque na lei você fazia muito sacrifício, mas você era perdoado naquele dia. Mas depois, passava anos, depois você voltava e pedia perdão pelos mesmos pecados. Então, o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja: vocês querem largar o cristianismo e voltar para o judaísmo? Você está apostatando da fé. Amém? Você está negando o sofrimento de Jesus. É igual nós conhecemos a verdade. Nós não podemos largar agora. Vamos supor, eu conheço a verdade agora, aí eu vou e volto para praticar as coisas da lei. Eu estou negando Jesus. Negando. E a Bíblia diz, Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Amém? Então a gente tem que zelar pela nossa salvação. Então o apóstolo Paulo, ele começa falando assim, ó. Olha o título: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. Quer dizer, era uma coisa que acontecia, mas que no futuro era transitória, aquilo ia passar. Porque na frente Jesus estava chegando. Amém? Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanece para sempre. Amém? Então ele diz no versículo aqui 10: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com o mesmo sacrifício que no ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ele está dizendo o seguinte: que antigamente se fazia o holocausto, se fazia a oferenda, porque era uma coisa transitória. Aí você diz: ué, se Deus não quer mais que faça esse sacrifício, por que então Ele deixou as pessoas fazerem? Por que os judeus foram fazer expiação? Porque Deus estava mostrando a eles que era o futuro, aquilo ali era a sombra do que seria mais tarde, o que iria acontecer. Amém? A nação de Israel foi a nação escolhida por Deus. Se a nação de Israel tivesse obedecido a Jesus, tivesse aceito Jesus naquela vez que Jesus veio, o mundo seria diferente. Mas eles rejeitaram. E aqui, essa igreja de Hebreus é a mesma coisa. Eles se converteram, veio a perseguição e se converteram, continuaram firmes, mas agora estão querendo voltar. É igual a você. Nós, da Igreja Universo em Cristo Fé e Ação, nós estamos num patamar mais alto. Amém? Ontem eu conversei com o pastor lá dos Estados Unidos e eu estava falando para ele. Ele falou: pastor, o povo da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação é um povo que está acima da lei. Amém? Nós estamos em Cristo Jesus. É um voo mais alto. Nós não ficamos agarrados às coisas da lei. Nós estamos na graça. E todo dia você cresce na graça. Amém? Vai chegar um tempo, olha, você vai ser tão abençoado que você vai falar e vai acontecer. Você crê nisso? Eu creio, eu faço isso já. Por quê? Porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, aqui, Paulo estava falando
né? Você tem que chegar na presença de Deus com ousadia, com fé. Eles ainda chegaram na presença de Deus acuado. Então ele diz assim, ó, faziam sacrifício de ano em ano, eles confessavam, eles ofereciam. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teria consciência dos pecados. Ele está dizendo o seguinte, se aquele sacrifício perdoasse o pecado, a culpa do pecado, ele não precisava voltar mais. Mas nós não, nós estamos fora disso. Olha a seguir o que fala. Porque é impossível, é o 3, né? Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação dos pecados todos os anos, tá vendo? Todo ano ele tinha que ir lá, renovar. Olha, eu pequei, vamos supor, eu roubei ali, matei, aí chegava no final do ano, eu ia lá, oferecia o bode, aí perdoava. Mas na minha consciência não perdoava não, porque eu ficava lembrando, amém? Eu ficava lembrando, aí eu tinha que voltar lá para o sacerdote fazer o sacrifício para mim de novo. Porque era uma coisa que não tinha firmeza, amém? Mas com Cristo é diferente, olha, diz aqui, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova o quê? Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui Paulo estava citando o Salmo 40, abra aí o Salmo 40. Salmo 40, versículo 6, 8. Paulo estava citando as palavras que Jesus falou antes, quando ele estava no céu ainda, ele nem tinha vindo aqui. Então Paulo era um homem que ele estava sempre mostrando a lei e a graça para eles, para ver se a ficha caía, para ver se eles tomavam juízo e paravam de querer voltar ao passado. 46, né, 6, cadê? Versículo 6, ó, ele fala aqui, ó, sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então essas palavras, Paulo citou o Salmo para eles, que Jesus falou para Deus, amém? Que ele seria o próprio sacrifício. E eles entendiam isso porque eles conheciam a lei. Mesmo eles estando convertidos, eles conheciam a lei. Por isso que Paulo estava sempre citando uma coisa da lei, para eles cair, para eles entenderem. Então eles entenderam que estava escrito isso mesmo, que Paulo falou a verdade, estava escrito no Salmo 40. Amém, igreja? Então, olha só, voltando a Hebreus, volta para lá. Então, aqui no versículo 4, Paulo citou essa frase, ó, no 5, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta, você já leram agora, né? Então 7, então diz, eis aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Qual é o livro? O livro da vida. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e ofertação de holocausto, pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Foi o que Jesus fez. Ele removeu o primeiro. Qual é o primeiro? A lei. Qual é o primeiro? Oferecer bode. Hoje a gente não precisa mais disso. Hoje a gente tem a fé em Cristo. Jesus fez um sacrifício só e valeu por todos.
Porque nós temos o pecado da consciência. Aqui, eles faziam e voltavam a acusar a mente dele. Você já viu que a mente trabalha? Você não conhece seu pensamento? No teu pensamento, passa milhões de pensamentos por dia, não é? Você está deitado e o pensamento está lá. É, não? Você não quer pensar, mas pensa. Não é mesmo? Por quê? A nossa consciência. Mas eles tinham essa consciência. Eles ficavam lá, aí voltava, aí lembrava daquele pecado que eles cometeram. Ah, meu Deus, eu cometi isso. Vou ter que pedir perdão de novo. Aí eles nunca seriam perdoados. Então Paulo está dizendo, vocês querem voltar a isso? Vocês querem voltar a isso? Vocês querem voltar a praticar essas coisas? Então, ele diz aqui, ó. Nessa vontade, o versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados, removendo o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de quem? Uma vez por... Está vendo? A gente, quando você aceitou Jesus, você era uma pessoa mundana. Eu fui mundana. Então, eu fazia coisas lá, eu fazia coisas lá que eu dizia, meu Deus, hoje eu não faço mais. Depois que eu pedi perdão a Deus, morreu aquele pecado na minha consciência. Ah, não, mas você não lembra? Lembro. Mas eu lembro também que Jesus pagou o preço por mim. Acabou. Ele me perdoou e passou uma borracha. E se alguém te acusar, é a sua mente. Você diz assim, está repreendido. Jesus já me perdoou. Quando você aceita Jesus, tudo aquilo ficou para trás. Você vai andar daqui para frente. Ah, mas daqui para frente você não peca? Peca. Mas é diferente. Agora a sua consciência te acusa. Se você errar, a gente acusa, não acusa? Se você fizer alguma coisa errada, a tua consciência não acusa? Ai, meu Deus, não devia ter feito isso, né? Por quê? Nós somos fracos, somos falhos. Mas o pecado que Jesus te perdoou, perdoou para sempre. Você não tem que remover ele lá, tirar ele lá do fundo do baú, que já tem muitos crentes assim, que ele não vai nem para frente nem para trás. Ele anda com a Bíblia debaixo do braço igual um tijolo. Pastor, irmão. Mas, se você conversar com ele, mas eu era um muito violento. Eu não sei não, sabe? Se acontecer de novo, eu peço 5 minutos a Jesus e cai no pau. Ele está lembrando o que ele era antes. E ele está querendo praticar de novo. Ele não entendeu ainda o negócio. Amém? Assim acontecia com aquela igreja. Eles queriam andar com Cristo, mas queriam voltar. E Paulo está repreendendo eles. O sacrifício de Jesus foi uma vez só. Então, Deus quer que você... Deus não quer mais oferenda. Deus não quer mais sacrifício. Deus quer que você chegue na presença dele e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você foi lavado. O sacrifício de Jesus não foi em vão na sua vida, nem na minha. Então você tem que assumir essa posição. Ah, mas se eu fizer uma obrazinha assim, uma correntezinha, um negocinho assim, para agradar a Deus. Se você ouvir de um pastor, não, você tem que fazer a campanha, a corrente, porque para Deus perdoar teus pecados. Tu está voltando à lei. Está voltando à lei. Você diz, não. Jesus me purificou de todo pecado. Eu ando na graça do Senhor. Amém, igreja? Seja uma pessoa da graça e da verdade. E você vai passar essa fé para aquela pessoa. E ela vai querer aprender a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Porque não pregam por aí.
só prega rituais. É ou não é? Você pode ligar a televisão, pode ligar o YouTube, só prega rituais. E aqui não tem rituais. Para nós somos igual o Paulo. Não tem, não. Não tem rituais aqui, não. Então, eles tinham essa consciência. É como uma pessoa. Você tem uma fotografia de uma pessoa, por exemplo, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu neto. Você está longe deles. Aí você pega aquela fotografia e fica olhando, você beija aquela. Ah, minha esposa, meus filhos. Você beija. Mas quando ele chega, você fica beijando uma foto? Você quer abraçar ele. Você quer sentir. Assim também é o corpo de Cristo. Nós não precisamos mais ficar andando, carregando nada. A sua fé é pura, igual o sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, nesse versículo ele diz, ó, nessa vontade é que temos sido santificados. É nessa vontade que Deus quer. Mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por toda. Ora, todo sacerdote se apresenta dias após a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se aonde? À destra de, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Aleluia! Amém, igreja? Então é isso, Jesus já fez tudo. Tudo. Você não precisa fazer nada. Tá? Você não precisa fazer nada. Se você tem dúvida que, da sua consciência, você sabe que a nossa consciência, a gente tem essa consciência depois que Adão pecou, né? Deus falou para Adão e Eva, não mexe nessa árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram lá e tocaram. Então, dali em diante, veio a consciência pecaminosa. Nós temos a consciência em Cristo Jesus lavada. Então, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa santa. Aqui diz, é a vontade de Deus que você seja santo. Seja santo como eu sou santo. Muita bondade de Deus, não é não? Muita bondade. Sê tu uma bênção. Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Deus estava cobrando alguma coisa de Abraão? Nada. Sê tu uma bênção. Fala para a pessoa, sê tu uma bênção. Aleluia! Glória a Deus! Amém, igreja? Hoje nós temos a doutrina do Senhor em Gálatas 5,16. Sabe qual é a sua doutrina hoje? Gálatas 5,16. Abra a sua Bíblia aí. Os frutos do Espírito. Gálatas 5,16. As obras da carne é fruto do Espírito. E as obras do Espírito. Gálatas 5, versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência de quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a... Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porciúme, iras, discórdia, sensações facciosas, invejas, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no... Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Volta lá, Hebreus. Mas é isso. Então, a gente vive hoje o fruto do Espírito. Ai, Lu, mas é difícil cumprir, não. Não é difícil, sabe por quê? Porque você tem Jesus. Você tem a graça de Deus no seu coração. Então, não é difícil, não. Mesmo porque Jesus, nós temos uma esperança. Qual é a esperança que nós temos? Que Jesus volte. E quando Ele voltar, nós vamos reinar com Ele. Aleluia! Então, Jesus já pagou o preço por você. Então, diz aqui, ó. Hebreus, comparei onde? 13, 12, né? Assentado à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem são os inimigos? A morte verdadeira. Aquela morte que Jesus venceu, Ele venceu a carne dele, venceu. Mas a morte que está no mundo, ainda que morre as pessoas, Jesus vai tirar ela do mundo. Muita gente vai querer morrer e não vai poder. Vai dar uma facada nele mesmo assim, ó. Tá! Vou tomar veneno, vou morrer. Toma veneno, pode tomar o veneno todinho do saco que não vai morrer. Porque Jesus já passou por aqui e já tirou. Agora você não, você recebeu vida. Você recebeu vida, você está guiando com Cristo. Aleluia! Então, é isso. Então, os inimigos dele são a morte, são os falsos profetas. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai jogar no largo de fogo o falso profeta, a besta e aquelas pessoas que rejeitaram Jesus. Está lá em Apocalipse. Você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse, você vai ver isso aí, ó. 5:9, vamos lá. Apocalipse 5:9. 5:9. As pessoas dizem, não, mas o Apocalipse é para todo mundo. Não, senhor, o Apocalipse é para a igreja. O Apocalipse foi revelado para os cristãos. Amém, gente? E quando Jesus voltar, Ele vai abrir o livro. E se o seu nome não estiver lá, você vai para o ranger dos dentes. Amém? Por isso que é importante você manter o seu nome no livro da vida. Como é que se mantém o livro da vida, Lu? Congregando, obedecendo a graça e a verdade. Você está sendo uma cidadã do reino dos céus. Aleluia. Então diz aqui Apocalipse, né? 5:9, né? E entoaram um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem da tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Amém? Então, deixa aberto aí em Apocalipse. Vocês também vão ser esse povo. Jesus vai chamar pelo teu nome. O seu nome está escrito no livro da vida? Então, o meu está. Tem certeza disso? Você tem certeza? Fala para a pessoa, você tem certeza? Eu tenho certeza. O meu nome está lá. Bonito que só eu. Quando a Bíblia diz que Jesus vai chamar os nomes que estão no livro da vida, você será chamado. Amém. E Ele vai chamar e você sabe que é você. Isso é coisa do divino. Então o apóstolo Paulo está falando com esse povo. Em Apocalipse também, aí mesmo. Apocalipse 3:8. Voltando. 3:8. Cadê? Apocalipse 3:8. Conheça as tuas obras, e eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem pouca força, entretanto,
guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Está vendo? Você tem que guardar o nome de Jesus. O mundo não quer saber de Jesus. Não quer saber de Deus. Eles têm a consciência do pecado. Eles acham assim, não, peraí, Deus é santo. Então, se Deus é santo, eu sou um pecador, então Deus é santo, nem chego perto. Ele está fugindo, porque ele sabe que quando ele vier para Cristo, Jesus morreu por ele. Jesus lá na cruz falou, está consumado. E acabou, é para todos. Você só tem que tomar posse. Mas o mundo não quer saber. Eles adoram outros deuses, adoram outros povos, mas um dia eles vão querer Jesus. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque não vos conheço. Amém? Então, essa é a nossa fé. É a nossa... Paulo está pregando para ele, vocês vão voltar ao jardim da infância? Vocês querem começar tudo de novo? Que já ali era a sombra do que tinha que acontecer. O bode era o próprio Cristo em figura, ao vivo. O corpo de Cristo vivo foi crucificado por você. Então foi um sacrifício para sempre. Deus agradou. Por isso que Jesus sentou à direita dele. Acabou. Não tem mais nada. Ah, mas quando Jesus voltar, não tem essa possibilidade. Ou agora ou nunca. Amém? Invocai o Senhor enquanto se pode. Mas as pessoas não estão nem aí. Estão nem aí. Eles não querem saber. O mundo não quer saber de Cristo. Você pode ver que aparece uma coisa, todo mundo idolatra. Quando há coisa de Cristo, ninguém quer saber. Mas isso é o mundo que está caminhando perdidamente. Mas nós que temos Jesus, nós temos que permanecer na graça. Se um dia você encontrar a igreja fechada, tudo fechado, à volta de Jesus, você fica quieto na sua casa louvando ao Senhor, porque Jesus te recolherá. Amém? Agora, você tem que estar andando na graça. Andar na graça é você viver Gálatas 16, fruto do Espírito. Amém? Porque tem pessoas que é assim. Jesus pagou um preço muito alto, por isso que Deus não aceita desculpa no último dia. Deus não aceita. Vai ser o dia da vingança do Senhor, que a Bíblia fala. É ou não é? O dia da vingança é esse. Ah, Deus vai castigar? Não, você mesmo escolheu o seu caminho. É ou não é? É igual, Jesus pagou um preço alto. Ele foi o próprio Cordeiro, gente. Jesus foi o próprio Cordeiro. Ele sacrificou o seu corpo na cruz. É como você está devendo uma pessoa. Você deve uma pessoa. Você não pode pagar aquela dívida. Aí chega uma pessoa e paga aquela dívida para você. Você fica grato a vida inteira. É ou não é? Agora, você tem que ter essa consciência que Jesus te perdoou. Você é livre, a sua mente está livre. Quando você entrar para orar a Deus, Senhor, eu te glorifico, eu sou a tua justiça em Cristo Jesus. Deus se alegra quando você fala isso, porque você está tomando posse do Filho dele. Aleluia! Do Filho dele. Do Filho dele. Toma posse, meu irmão. Toma posse. Vamos voltar lá para Hebreus. Toma posse. Toma posse, porque Jesus está falando e você tem que se alertar. Talvez você ainda pense no pecado que você praticava antes. Esqueça isso. Se você aceitou Jesus na sua vida e você está aqui hoje, esqueça o seu passado que você antes de Cristo. Amém? Não, mas tem gente que é assim. Tem gente que ele fica batendo na tecla que ele errou no passado. Jesus perdoa, mas ele ainda pensa naquilo e ainda acha que está em pecado. Você está desobedecendo a Deus, porque você está rejeitando o que Jesus quando perdoou o nosso pecado, a nossa consciência está livre. Nós somos purificados. Pode ser o maior assaltante do mundo, ele aceitou Jesus purificadamente. Ah, mas
se ele vai voltar a praticar, ele vai pedir perdão, mas aquele passado dele foi perdoado, entende? Dá para entender? Não é você ficar lembrando agora que você já está anos e anos seguindo a doutrina, mas você ainda pensa naquilo que você praticou antes de Cristo. Esqueça isso. Jesus passou a esponja. É igual um quadro negro. Um quadro negro você escreve com aquele giz branco, né? Aí você pega a esponja e faz assim, né? Apaga. Jesus apagou da sua vida aquele passado. Aleluia! Glória a Deus! Então, abra sua Bíblia em Romanos 8. Depois a gente volta para Hebreus de novo. Romanos 8. Por que a gente tem que citar essas passagens? Para vocês confirmar o que eu estou falando. Porque eu não estou falando de mim mesmo. Está escrito aqui na palavra de Deus. Como você crê e eu creio, a gente tem que aceitar. Amém? Então está aqui, ó, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Aleluia! Você não tem mais que pensar no seu passado. Você agora tem que ter o fruto do Espírito. É amor, paciência, longanimidade, domínio próprio. Agora você tem que procurar qual que você está faltando aí. Eu sou uma pessoa nervosa, quero logo arrebentar com tudo. Tem muitos crentes assim, olha, zangado que é danado. E tem outros que não, fala, mas é só da boca para fora, né? Então, é melhor você ser da boca para fora dessa situação. Porque eu saí da igreja, fui buscar minha mãe, quando eu cheguei na Presidente Vargas, tinha uma irmã com a saia lá embaixo, com a Bíblia desse tamanho. Aí ela saiu da congregação, eu vinha com a minha mãe para pegar um táxi ali na Presidente Vargas. A irmã saiu no maior pau com a outra. Tinha acabado de orar ao Senhor. Estava lá, sabe o que aconteceu? Eu fui passando uma gritaria danada. A minha mãe, meu Deus, a irmã caiu no pau ali, ó. A Bíblia para um lado, a irmã sentou a mão na cara da mulher e a mulher veio de baixo, pegou, foi gente para separar as duas. Olha que testemunho lindo, né, que ela deu, né? Aí os outros, crente, ó, saiu agora da igreja, tá vendo? Crente. O povo logo acusa o crente, né? Por quê? Aquela irmã faltou o quê? Domínio. Se ela foi insultada, amém, glória a Deus. Partiu embora, Ana. Talvez ela foi passando, a mulher falou alguma coisa, ela veio revidar. Aí saiu a briga. A mulher já é mesmo lá do mundo, Ana, já está no cangote, entendeu? Então, ela que perdeu, porque todo mundo ficou acusando quem? Ela. Aí a minha mãe, meu Deus, a mulher estava sapateando lá na frente. Sapatinho de fogo. Cuidado com esse negócio. Então, fica na sua fé, na graça e na verdade. Amém? Fica na graça e na verdade. Voltando a Hebreus. Então, Paulo está falando para ele, vocês ficam firmes, não fica querendo voltar para o passado. Aqui no versículo 14, ele diz assim, porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados? Nós somos santificados por causa de Cristo. E disto nos dá testemunho também o Espírito, porquanto após ter dito, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente a escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, para sempre, onde há remissão deste, jamais há oferta do pecado. Amém? Então Paulo está dizendo, esqueça
Deus esqueceu o seu passado. Você pode ser um ladrão, um prostituto, um homossexual, o que você foi. Deus te perdoa. Deus te perdoa. Você não tem que ficar lembrando o pecado que você cometeu antes de Cristo, não. Você agora vive depois de Cristo. Amém, igreja? Paulo está falando para eles: vocês ficam com essa consciência se acusando. Vocês têm que chegar na presença de Deus com certeza da salvação. Aleluia. Então aqui no versículo 19 ele diz, ó, o privilégio de acesso dos crentes à presença de quem? Tendo, pois, irmãos, intrepidez, está vendo? Intrepidez para entrar no santo dos... Pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, que ele nos pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, tá vendo? E lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, pois sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel. Deus é mentiroso? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais, quanto vede que o dia do Senhor se aproxima. Está vendo? Ele está alertando, o dia do Senhor está se aproximando. Vocês têm que escolher, ou vocês ficam com Cristo, ou vocês voltam para o jardim da infância, para o judaísmo. A pergunta é, ou você ama Jesus, ou você segue a doutrina, ou você vai seguir o homem. Amém? Porque tem muitos lugares, mas a graça e a verdade, Igreja Universo Cristo Fé em Ação. Amém? Não temos muita, só uma igrejinha pequena. É igual a igreja do Apocalipse, Filadélfia. Era a menor igreja, mas era mais que agradava a Deus. Ah, mas as outras não agradam? Eu não sei, eu sei da minha. Eu sei que na minha não mistura lei e graça. A graça é diferente. A lei exige de você. A graça, ele supre você. Amém? A lei te exige. Se você não fizer os 100%, você não consegue. Por isso que ninguém conseguiu. Amém? Na graça é o oposto. Você tem, na lei, você tem que fazer um esforço, você tem que se dedicar, sacrificar, fazer isso, fazer jejum, fazer isso, fazer aquilo. Para Deus não tem valor nenhum mais. Já foi cumprido. Na graça, você tem que adorar Jesus. E dizer, Senhor, eu amo o Senhor. O seu sacrifício não foi em vão na minha vida. O Senhor morreu na cruz, o Senhor foi chicoteado. O Senhor é a minha carne pura santificada. É o seu corpo que pertence a mim. Amém? Você está sendo santificado pelo Cordeiro de Deus. Aleluia! O Cordeiro de Deus é Jesus. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Não adianta a pessoa querer pular a cerca e dizer que Deus vai aceitar. Deus não aceita. Deus só aceita quem aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Mesmo porque vai se abrir o livro da vida. E o teu nome tem que estar lá. Tem que estar lá no livro da vida. Uma vez a moça falou, queria ir nos Estados Unidos ser uma cantora famosa para botar meu nome lá na pedra. Lá. Eu digo, meu nome está escrito no céu. No livro da vida. Aleluia! A glória do homem passa. A glória de Jesus é para sempre. Sempre. Sempre ele vai brilhar. Sempre. Aleluia! Vai brilhar. E você é essa pessoa que brilha no seu trabalho, na sua casa, com seu marido, com seus filhos. Você é a pessoa que tem que brilhar.
com amor, não amaldiçoando seu filho, com amor. Nunca diga para os seus filhos: ah, você é um vagabundo, ah, você é isso, você é aquilo. Nunca fale isso, porque você está amaldiçoando seu filho. Você tem autoridade espiritual de Deus para abençoar a tua casa. Ainda que o seu filho esteja praticando alguma coisa que não é do teu agrado, você diz: meu pai, meu filho, não faça isso, você é um rapaz de Deus, você é uma menina de Deus. Ah, eu não sei de Deus, não sei o que, sabe por causa da tua fé. Amém? Você abençoa ele, abençoa seu filho, abençoa sua filha, sua nora, seus netos, seus bisnetos, porque Deus assim vai prosperar você. E Jesus vai salvar a tua casa. Jesus não vai esquecer de você não, amém? Aí diz aqui, ó, aqui, comparei aonde? 26, né? O castigo do pecado voluntário. Tá vendo? Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele está dizendo: você já tem Cristo, agora você vive pecando de novo? Você pode até pecar, mas você está sempre freando, né? Não, isso eu não posso fazer não. Jesus, misericórdia. Né? Você está... Agora, se você fica toda a vida mesmo, depois de Cristo, você vai colher o seu fruto. Vai colher o seu fruto. Diz aqui o apóstolo Paulo: em pleno conhecimento, você tem o pleno conhecimento de Deus e larga Jesus e vai servir aos deuses estranhos. Larga Jesus e vai praticar as coisas que você sabe que é errado. Uma moça que era daqui, ela disse para mim assim: pastora, eu estou indo na igreja lá e da minha mãe, mas eu não pratico do nada que eles falam lá. Mas está lá. Uma hora ela vai praticar. Né? Uma hora o pensamento dela vai dizer assim: não, bobagem isso. Deixa eu participar aqui. Já era. Para Deus, ele está falando aqui: você conhece a verdade. Você conhece a doutrina da graça. Não misture graça e lei, por favor. Amém, igreja? Paulo está dizendo aqui, ó: se você continua mesmo com o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, fogo vingador, presta a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo seu depoimento de 2 ou 3 pessoas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, e quanto mais quem rejeitou a lei de Moisés passou pelo perrengue, imagina você rejeitar Cristo. Ele está dizendo: de quanto mais severo castigo, julgai vós, serei considerado digno que aquele que calcou os pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito de quê? Da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, igreja? Apelo para o passado. A recompensa não tarda. Está vendo? Aqui, Paulo já está dizendo: o juízo que vocês vão ter é pior. O povo da lei aconteceu isso, mas com vocês vai ser pior. Jesus tinha paciência com a prostituta, Jesus tinha paciência com todo tipo de gente, mas Jesus não tinha paciência com o fariseu. Ele dizia: fariseu hipócrita, raças de víboras, não é? Jesus não falava assim: raças de víboras, porque eles conhecem a verdade, mas não praticavam. Então, é a mesma coisa. Ele está falando agora aqui do juízo. Vocês querem voltar, mas sabe de uma coisa: vai acontecer isso no futuro com vocês. Moisés não vai te salvar, Moisés não vai levantar da túmulo para te salvar, não. Então Paulo está falando aqui para ele. O 32: apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Paulo dizendo: vocês enfrentou a perseguição da igreja,
Vocês são cristãos agora. Por que agora vocês não querem voltar? Então ele diz aqui, ora, exposto como um espetáculo, quer dizer, os cristãos eram feitos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos como participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vós compadeceste dos carcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa... Ela tem grande galardão, tá vendo? Ela quem? A confiança, a fé, tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro do pouco tempo, aquele que vem virá e não... Todavia o meu justo viverá pela... E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Está vendo? O livro de Hebreus é um livro muito cheio de palavras difíceis, porque Paulo era um homem assim. Mas ele está dizendo aqui, ó, fica firme, fica firme. Vocês suportaram, quando a igreja começou sendo perseguida, vocês não suportaram? Vocês não estão bem? Por que agora vocês querem voltar? Então, olha o que vai acontecer com vocês. Ele falou, ó, ele tardará não, ele vai voltar. Só que dessa vez ele não vai montar no jumentinho e entrar em Jerusalém, não. Jesus vai voltar e todo mundo virá. A Bíblia diz que do leste ao oeste, do ocidente ao ocidente, todos virão ao Cristo. Amém? Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, fica firme na palavra. Não mova nada que você sabe que é da lei. Não, peraí, ó, vou trazer, a senhora está doente? Vou trazer um óleo ungido aqui para a senhora. Não, obrigado. Eu tenho a graça do Senhor. Não, mas o óleo é de Deus, sim, da lei era, na minha não. Amém? Eu tenho a graça do Senhor Jesus. A senhora falou para mim que o marido dela precisava de ela está aqui, a Vera, ó. O marido dela precisava de fazer um exame e não estava conseguindo, tinha mais de 200 pessoas na fila. Ele chegou lá para marcar o exame, e quando ele chegou, e antes dele sair de casa, ele estava meio desanimado. A esposa dele falou, não, meu filho, vai, Jesus vai abrir as portas para você. Quando ele chegou lá, que viu a fila, dava voltas e voltas, 200 pessoas por aí. Como é que ele ia chegar? Sabe o que Deus fez? Ele viu tanta gente, ele pegou, saiu e ficou numa porta lá. Ah, meu Deus, imagina, eu vou chegar lá quando? Essa gente toda, como é que eu vou pegar a senha? Sabe o que aconteceu? Ali onde ele estava, a porta se abriu, todo mundo ficou para lá, né? Na fila. A porta que abriu do lado dele, ele foi o terceiro. Aleluia! Deus é fiel, Deus é fiel. E o que você vai fazer amanhã, depois Jesus está contigo. Vai na fé, porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.